Olá, homens e mulheres ousados! Você já ouviu falar das mulheres que mudaram as leis do Antigo Testamento? Será que você sabia que até Moisés precisou aprender com essas 5 mulheres? Você também, neste capítulo, vai observar como Deus está aberto ao diálogo e à justiça social. Está, assim, preocupado com os detalhes e com o direito das mulheres. Acompanhe comigo o capítulo 27 de Números para poder descobrir como a coragem, a justiça e a liderança marcam a história que preparou o povo para a entrada na Terra Prometida. Só que antes de iniciar a nossa leitura diária, eu vou te pedir para você deixar o seu like, para me seguir se você ainda não me segue, para você poder acompanhar a nossa leitura, que a gente está fazendo desde Gênesis e vamos até Apocalipse, diariamente, tirando assim lições, reflexões, insights para a tua vida. Vamos embora já? Nós vamos ler hoje nessa Bíblia aqui. Olha, é uma Bíblia pesada, enorme. É a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Muito legal, né? Que eu adquiri em 2000 e quanto, Jesus? Meu Deus, me perdi aqui. Em 2017, olha só que legal. Eu que comprei mesmo para mim. Essa aqui eu não ganhei de ninguém não, tá? É um passeio ilustrado através da história e da cultura da Bíblia. Então vamos lá, abrindo aqui esse peso. Números 27. Vamos começar a nossa leitura. Bom, aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar e dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter filhos, por não ter tido um filho. Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés, então, levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Olha como Deus é incrível, né? Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-nos ao irmão do seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte na serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Sim, ou Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim, ou Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como as ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel
lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim. Lembra do Turim e Urim? Que a gente já falou em vídeos anteriores? Olha aí. Perante o Senhor, Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Uau! Então, nós vimos que este capítulo nos apresentou dois momentos marcantes. Primeiro caso da filha de Zelofeade, que são 5 irmãs órfãs de pai. O nome delas é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Isso. Que foram até Moisés para reivindicar o direito de herdarem as terras do pai que tinha falecido, já que elas não tinham irmãos homens. Aí Moisés foi consultar a Deus, que aprovou o pedido, porque Deus é assim sensível ao clamor por equidade. E ele inaugurou um novo precedente, que é o seguinte, né? Como a gente viu aqui, quando não houver filhos, as filhas podem receber herança. E o outro momento marcante foi a transição de liderança. Após esse episódio, né, Deus anunciou a Moisés que ele não iria entrar na Terra Prometida. A gente já viu o porquê. E ordenou que Josué fosse nomeado publicamente como seu sucessor, mostrando a importância da continuidade, do preparo e da provação diante do povo. Porque Deus quer um homem que vá à frente, mas que também ande no meio do povo, com respeito. Um homem que tire o povo de onde ele se encontra, do meio do seu pecado, da sua ignorância, e que o leve para frente, para entrar nas promessas que ele fez ao seu povo. Então, quem sai na frente é aquela pessoa que faz os projetos acontecerem, que gera novas ideias e reflexões para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Pensa nisso. E aí? Vamos listar as principais lições que a gente aprendeu hoje? O capítulo é pequenininho, é interessante, né? A gente viu que Deus ouve reivindicações justas, sem importar quem faz o pedido, seja homem ou seja mulher, né? Mudanças sociais justas podem e devem ser buscadas com ousadia, com coragem, com respeito, porque Deus valoriza o papel feminino e corrige as injustiças históricas. Nós vimos também, que a liderança verdadeira prepara novos líderes antes da transição. E mesmo assim, líderes extraordinários, como Moisés foi, também têm limites e devem confiar no plano maior de Deus, né? Agora vamos assim parar para a gente poder refletir um pouco. E eu vou sempre assim deixar algumas perguntas para você criar insights. E sempre que você for ler a Bíblia, que seja dessa maneira, buscando fazer perguntas interessantes, inteligentes, para você poder ampliar a sua visão, clarificar a sua mente, né? Então vamos lá. Será que você tem coragem para buscar justiça quando você vê uma situação desigual? Como é que você pode ser instrumento de Deus para promover mudanças positivas na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na vizinhança, no clube, que mais? Na escola, na universidade, em todos os lugares que você frequenta na sociedade? Que mais? Será que você está se preparando, se você é um líder, uma líder, e preparando outras pessoas para continuarem a missão quando você não puder mais liderar? Reflita sobre isso.
e anote os insights que você teve no seu caderno, tá? Chegou agora o momento da nossa oração. Vamos falar com Deus? Saiba que Ele sempre nos ouve. Vamos lá, então. Pai amado, querido, poderoso, glorioso, majestoso, obrigada por nos mostrar que o Senhor nos ouve, como ouviu nesse capítulo. E principalmente ouve a voz de quem luta por justiça, porque o Senhor é juiz justo, Pai. E nada passa despercebido aos teus olhos, mesmo que a gente ache que está demorando muito, porque o Senhor tem olhos e ouvidos sensíveis. Obrigada, Pai. Hoje nós te pedimos pelo Brasil, Pai, por todos aqueles que estão sendo injustiçados, aqueles que foram envolvidos em uma trama do inimigo e que hoje estão sendo condenados de uma forma totalmente injusta, Pai. Não por crimes que realmente cometeram, mas por vieses políticos. É uma pena. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa amolecer o coração de quem tem poder para ir de encontro a essas injustiças. E que seja oferecida anistia a essas mulheres e a esses homens. Este é o nosso pedido de hoje, Pai. E nós te agradecemos, bendizemos o teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu like e compartilhar com alguém que você ama para poder entender mais a Bíblia e fazer essas perguntas todas, que é muito interessante a maneira de ler dessa forma, sabe? Onde você vai buscando entendimento através da clarificação do seu entendimento. Beijo no coração e amanhã tem mais. Não esqueça. Tchau.